Você já deve ter percebido que a gente tem muito mais fome durante o inverno ou nas épocas de frio do ano do que nas demais estações. Mas então, por que isso acontece? Bom, não é nada difícil de entender, vamos falar agora a respeito, mas antes aquele básico. Deixa o joinha no vídeo, comenta, se inscreva aí no canal e compartilhe. Isso para ajudar a gente, para incentivar a gente a fazer mais vídeos. Então, vamos entender esse processo agora. Acontece que quando a gente está na época de calor, o nosso corpo ele trabalha para manter a temperatura interna ideal para ele, que gira em torno de 36 graus e meio. É aquela mesma temperatura que a gente mede com o termômetro caseiro, aquele de colocar no sovaco. Aí, se o ambiente externo ele está muito quente, como por exemplo, num super calor de 42, 45 graus. Aí o nosso corpo recebe esse calor e nós temos termorreceptores espalhados aí ao longo da nossa carcaça corpórea que envia essa mensagem desse calor para uma parte do nosso cérebro que se chama hipotálamo e esse então envia estímulos para o nosso corpo para que a gente crie mecanismos de aliviar esse calor e estabilizar a temperatura interna. É aí que a gente começa a ter uma maior circulação sanguínea e também se inicia o processo de transpiração, fazendo com que o suor ele evapore pelos poros, pela nossa pele e leve consigo aquele calor excessivo. Ou seja, quando a gente está suando demais, é porque o nosso corpo ativou um processo de resfriamento interno. É quase como o funcionamento de um radiador de um carro. E aí, como consequência, a gente acaba, lógico, tendo mais sede, que é uma forma de você repor esse líquido que o corpo está utilizando para evaporar o calor. Já no inverno, ou em dias mais frios, o nosso corpo também precisa trabalhar para manter a temperatura interna naquela faixa de 36 graus e meio. Só que dessa vez o processo ele vai ser inverso. Ou seja, nós vamos precisar aquecer o corpo porque a temperatura externa ela é muito mais baixa do que a temperatura ideal para o nosso organismo. Assim, o nosso corpo, o nosso organismo, ele vai passar a funcionar de modo a gastar mais energia para que a gente consiga aquecer, para que a gente consiga se manter na temperatura ideal. Isso já é conseguido através de um gasto calórico, de um gasto energético que o nosso metabolismo acaba produzindo. Aí o nosso organismo, o nosso corpo, ele vai passar a gastar energia, a ter uma queima calórica maior, justamente porque o nosso metabolismo ele está acelerando para que possamos então manter a temperatura corpórea ideal, combatendo aquela temperatura fria que vem de fora. Ou seja, temos então nos períodos de frio um processo em que você acelera o metabolismo, aí você acaba queimando mais calorias, queimando energia para manter o seu corpo quente. Processo de sobrevivência natural. Mas Leandro, qual a consequência de você ter um metabolismo mais acelerado durante os períodos de frio? Olha, primeiramente, isso é excelente. Quanto mais acelerado o seu metabolismo, melhor o seu corpo tende a funcionar, principalmente no quesito de se livrar das gorduras acumuladas. Mas nesse caso em que a gente está falando, uma das principais consequências é que você vai ter fome, você vai ter mais fome do que teria, por exemplo, num período de calor. Pois como a gente está gastando mais energia, tendo mais queima calórica para manter o corpo aquecido, aí logicamente que a tendência é que nosso organismo peça um maior reabastecimento calórico. Então, como a nossa fonte de energia ela vem através da ingestão dos alimentos, o resultado prático dessa história é que você vai ter mais fome durante o frio. É ou não é muito interessante esse processo? E aí eu aproveito para convidar você a assistir um outro vídeo muito interessante, que é um vídeo que está aí na descrição abaixo, tem o link aí para você ver, que vai trazer 5 razões, 5 motivos por que a gente acaba engordando mais durante o inverno, durante as estações frias do ano. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu!